Antes de Norris, Van Damme ou Seagal, havia Bruce Lee, o único mestre. Com apenas 1,68 m de altura e 65 quilos, ele era um gigante entre os homens, uma lenda viva. Famoso no mundo inteiro como o melhor em artes marciais do século XX. Já faz 20 anos desde sua morte trágica. Ele deixou um legado que mudou o mundo das artes marciais e dos filmes de ação para sempre. O enterro foi em Hong Kong semana passada. 12 mil pessoas, muitas delas adolescentes em prantos, forçavam a barricada da polícia. Hoje a cerimônia foi bem mais tranquila. Apenas os convidados foram admitidos e apenas 200 convites foram enviados. Alguns fãs sem convite apareceram à porta, mas foram discretamente afastados. Esperaram formando um pequeno grupo no final do quarteirão. Os convidados eram uma mistura da comunidade chinesa de Seattle e Hollywood. Os dois mundos eram familiares para Lee. Os líderes do contingente de Hollywood eram Steve McQueen e James Coburn. Lee ensinou aos dois sua versão especial das artes marciais em sua academia em Los Angeles. Obrigado. Que a paz esteja com você. Adeus, amigo. Mas, além do mito, os rumores e as manchetes, qual é a verdadeira história de Bruce Lee? Que circunstâncias misteriosas deram fim à vida do superastro internacional de 32 anos? Há uma possível conexão entre a morte de Bruce Lee e a morte terrível de seu filho Brandon, 20 anos mais tarde. Bruce Lee é idolatrado em todo o mundo. Seus filmes ainda são exibidos em Paris, Atenas e na Cidade do México. Ele é adorado em templos Shaolin. Uma tribo na Malásia o adora e acredita que ainda esteja vivo. Bruce realmente tinha um número de personalidades. Eu vi a pessoa pública que ele era. Um artista muito dedicado às artes marciais e muito afinado com o que representava a sua arte. E as exigências que fazia dele, e ele estava disposto a se sacrificar por isso. Mas havia uma outra parte dele que era de um palhaço. Seu nome artístico era Li Sulong, que significa o pequeno dragão. E acreditem, durante seu pouco tempo, Bruce era o barulho de seu nome. Com todos os acompanhamentos, digamos, drama, mitologias e os fogos de artifício que acompanham uma coisa como... A verdade é que ele representou cada cena que lutou com um tipo de pureza de arte marcial. E não acho que alguém tenha a graça que ele tinha. Tinha uma graça incrível.
Eu tenho sido crítico de cinema há mais de 20 anos. Já assisti a centenas de milhares de filmes. Mas o que sobressaía nos filmes de Bruce Lee era o Bruce Lee. Ele saltava da tela quando estava no cinema. Ele estava bem na sua frente. E há poucos atores que são capazes de conseguir isso. E havia uma sinceridade e intensidade que era extraordinária, que era inegável. E as crianças saltavam das poltronas e começavam a gritar. As mulheres ficavam zonzas. Excitava os homens porque era um Seu herói de corpo, ação. como é que eu vou dizer? O seu corpo era como se fosse um pedaço de madeira. Você podia apertar e não cedia em lugar nenhum. Ele parecia de aço. Acho que vi o Bruce como um padre taoísta renegado. Ele não era de modo algum alguém que poderia ser um seguidor tradicional. Mas ele era um espiritualista. Ele acreditava realmente no certo e no errado. E ele tinha suas próprias ideias do que era tudo isso. E ele era muito influenciado pelo taoísmo e ele sabia disso. Mas ele não poderia ser colocado numa caixinha. Ele estava acima de tudo isso. A primeira vez que eu o vi, ele tinha aquele corpo de 23 anos, com uma pele com um veludo muito brilhante, era só músculo, estava em perfeitas condições. Ele parecia que poderia pular 10 metros no ar, se grudar na parede e descer. Ele era desse jeito, ele estava no pico do seu condicionamento. Ele era físico. realmente o que dizia que era. Um grande artista das artes marciais. E a arte marcial para ele era como uma religião. Intenso é a primeira palavra que me vem à mente. Quer dizer, o Bruce tinha um foco, podia focalizar em qualquer coisa que estivesse fazendo com mais intensidade do que qualquer um que eu tenha conhecido. Pela primeira vez, havia uma foto de uma pessoa que era chinesa, mas que não era um homem da China, que tinha uma ordem, sabe? Que estava sempre se curvando, que era subserviente. Agora, pela primeira vez, era um super-homem, um herói. É claro que havia pessoas que achavam que o Bruce Lee era um fanfarrão, um intrometido, alguém que era muito metido mesmo. Hoje em dia, para muitas pessoas na comunidade tradicional chinesa, claro, eles não querem se identificar. Bruce Lee não é alguém de quem se orgulham. Ele morreu há mais de 20 anos e ainda é uma lenda. Ainda querem falar dele. É por isso que está fazendo esse documentário, porque as pessoas ainda estão interessadas em Bruce Lee. E isso é único. Não há muitos indivíduos que são capazes de serem lembrados anos e anos após a sua morte. Elvis Presley Era no exterior. tem só alguns. Ele se completava no exterior. Não sei como ele poderia ter sido melhor no exterior. Ele era melhor do que qualquer um no exterior. Mas ele tinha essa viagem para o interior. Talvez seja isso que esteja fazendo agora. Eu não sei, mas é uma jornada esotérica. É uma jornada de descoberta do ego, de relacionamentos. É uma jornada científica, esotérica, extraordinária, fantástica. E o Bruce alcançou quase tudo isso. Quase tudo isso.